E beleza, eu já tenho essa minha tabela aqui, vendedores, com os meus dados. Agora, como que eu faço quando notem que nessa minha tabela aqui, para cada mês eu tenho o valor da venda de cada funcionário desse aqui, cada vendedor. Janeiro, fevereiro, março, tá? E aqui eu tenho informação do vendedor, o ID, o nome e o sexo deles. O que eu vou fazer? Como que eu faço para consultar o valor máximo de uma coluna? Então vamos fazer o seguinte comando. Vou pegar, vou colocar select max fevereiro, que é a coluna que eu quero saber o valor máximo, a maior venda. Vou botar um alias aqui e colocar maior underline Feb, que é a maior venda de fevereiro, o maior valor de fevereiro da tabela vendedores. Dá um ponto e vírgula aqui, vou executar. Então, o que ele fez aqui, pessoal? Ele me trouxe o valor máximo, tá? Ele pegou, somou todos os valores das vendas e somou aqui, que deu 446.886 reais ponto 88 centavos. Então esse aqui foi o valor total de todas as vendas do mês de fevereiro. Beleza? Eu peguei o valor máximo aqui. Agora, da coluna fevereiro. Agora, como que eu faço para saber o valor mínimo? O valor mínimo eu só substituo aqui, ó, o max por min. E aqui eu vou colocar no alias aqui, vou colocar menor. E aqui ele me trouxe o menor valor. Desculpa, pessoal. Vamos voltar aqui para nossa tabela aqui, ó. Select tudo from vendedores. Eu acabei falando que o maior valor, o valor máximo aqui era 480 mil, correto? Vamos fazer uma comparação aqui. Qual que é o menor, quando eu rodo com o min, que ele me puxa o menor valor de fevereiro, qual que é o meu menor valor de fevereiro aqui? Vai ser 60, 76, vou executar, vou olhar aqui, vai ser 6.685,87, beleza? Vamos rodar. Eu estava olhando para janeiro, tá? É fevereiro. Então, esse aqui do Antônio é o menor valor de venda, tá? O Antônio foi o vendedor que vendeu menos. Quando eu coloco max aqui, olha só todos os meus valores. Vou colocar max e maior. Eu acabei falando que a soma, a junção de todo o valor da coluna não é o maior valor da coluna. E o maior valor da coluna é 446.886,88. Quando eu puxo aqui e vou ver na coluna fevereiro, foi a Clara que vendeu o total de 446.886,88. Beleza? Então assim funciona o max e o min, o maior valor e o menor valor. Agora, se eu quiser pegar uma média, eu vou vir aqui, vou colocar AVG e que ele vai me trazer o quê? A média, que foi a média de todo o mês, de todo o valor da coluna. E colocar a média aqui e executar. Então, a média de fevereiro deu mais ou menos aqui 99 milhões. Não, 99 milhões. É porque tá com os valores das casas decimais quebrados.
Mas aqui é o valor, é a média do mês de fevereiro, beleza? Que deu 399, ou 99, 392, 74, 48. Pegou esses quebrados aqui. Então essa é a média de fevereiro. Tranquilo? Então, pessoal, eu já sei aqui qual que é a função que eu utilizo para pegar o valor mínimo, o valor máximo e a média do meu campo, beleza? Lembrando, pessoal, toda vez que vocês olharem aqui no W3 School, cadê? Scan. Vocês conseguem ver as funções. Cadê o max e o min? Aqui, ó, máximo, mínimo, tá? O count você já conhece, AVG, a média, tá? E aqui eu ainda tenho o que, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Eu vou utilizar agora o truncate. O que é um truncate? Vamos ver aqui o conceito de truncate. MySQL. Conceito. A instrução truncate é utilizada para excluir todas as linhas de uma tabela em um banco de dados. Ao contrário da instrução delete, a instrução truncate não possui filtros, portanto, ao utilizá-la, será excluído todos os registros da tabela informada. Então, eu tenho o delete, que eu consigo colocar através de um filtro, um campo, e fazer a exclusão de um dado de um campo específico, tá? de uma coluna específica, de um campo em uma coluna específica, e o truncate, que eu consigo excluir todas as linhas de uma tabela. Beleza? Vamos ver como é que o truncate funciona. Eu tenho exemplo dele aqui também no... Cadê o truncate? Deixa eu pegar um exemplo dele. Não precisa que não tem aqui o truncate, tem que ter. Truncate não tem, mas quer. Beleza, mas vamos ver aqui. O que faz o comando truncate foi o que a gente fez. Move todas as linhas de uma tabela, mas permanece a estrutura de uma tabela. Tá. Aqui ele explica a diferença, né? Que é usado para excluir linhas de uma tabela, mas não liberar o espaço ocupado em linhas. Em comparação, o truncate é usado para excluir as linhas de uma tabela e liberar o espaço ocupado por linhas, beleza? Então, se atentem à diferença entre delete e truncate. Agora, vamos voltar aqui para o nosso banco, vamos utilizar o truncate. Deixa eu colocar aqui. Para eu utilizar o truncate, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma query, select, e eu vou pegar o valor máximo de janeiro, max janeiro, alias max underline jan, eu vou botar aqui, ó, min janeiro, alias min underline jan, que é o menor valor de janeiro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o truncate. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com o truncate? Vou colocar a média, AVG, truncate, AVG, vou pegar a média de janeiro, vírgula,
2 as med underline Jan. Vou botar aqui from vendedores. Então vamos lá ver o que a gente vai trazer com o truncate. Então beleza. O que eu fiz, pessoal? Eu utilizei o truncate aqui para pegar somente a média do mês de janeiro, beleza? E aqui eu tenho o valor máximo, o maior valor de janeiro, o menor valor de janeiro e a média de janeiro. Quando eu não coloco o truncate aqui e rodo, o que ele vai trazer? Ele vai dar erro, tá? Porque, olha só, ele não consegue pegar, vamos colocar só o AVG aqui. Ah, porque não colocou somente a média e rodou. Quando eu pego assim, ele pega o valor de toda a média, tá? Ele não tira os outros valores. Quero pegar somente com as duas últimas casas decimais. Vou colocar o truncate aqui. Comparem o valor. Deixa eu colocar no bloco de notas aqui para vocês entenderem. Vou pegar o valor somente com a média, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Beleza. E agora vou colocar o truncate. Abre espaço aqui, né? Vírgula 2 para as casas decimais. E colocar a média de janeiro aqui dentro. Eu executo. Com truncate. O que ele retira aqui para mim? Ele elimina. Ele deixa somente em duas casas decimais a média e elimina todos esse valor aqui que não precisa aparecer aqui na minha consulta. Tá vendo? Ele faz a eliminação de todo esse restante desse valor. Beleza? Só deixa somente em duas casas decimais. Tranquilo? Então, e o truncate, vamos usar mais uns exemplos aqui com o truncate, pessoal. Agora, beleza. E como que eu faço para fazer a soma? Se eu quiser somar todos esses valores dessas vendas, como que eu utilizo? Eu venho aqui e vou pegar a venda o total de vendas do valor total das vendas do mês de janeiro. Não é o valor máximo, nem o valor mínimo, igual tá aqui. Eu vou pegar o total. Então, quero fazer a soma de tudo. Eu vou utilizar select sum. Vou colocar o mês, janeiro, as total underline janeiro, vírgula, from vendedores, da tabela vendedores, beleza? Vou executar. E ele me deu aqui a soma total de todas as vendas de janeiro, beleza? E se eu quiser colocar o total de cada mês, como que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, copiar, colocar fevereiro, e março. Beleza? Vamos dar aqui, botar Fev e
mar. E vamos rodar. Então, o que ele fez? Ele pegou toda a coluna e fez a soma de tudo, de cada mês. Beleza? Utilizando o sum, que é a soma total. Beleza? Vamos fazer uma condiçãozinha aqui. Se eu quiser rodar fazer uma consulta, por exemplo, tá? Deixa eu só pegar aqui, rodar. Eu quero saber aqui, pessoal, um exemplo. Eu quero saber ordenar as vendas de março por sexo. Então, como que eu consigo? Vou vir aqui. Cadê? Opa. Eu vou vir aqui e colocar select. Eu vou precisar da coluna sexo, vírgula. Vou querer o valor total de março. Tá? Vou colocar sum, a soma de tudo. Março. Total. Underline. From vendedores. E como que eu faço para ordenar? Vou ter que definir aqui. Vou colocar um group by sexo. E vamos rodar. Então, eu sei que aqui o valor maior foi dos homens. Então, os homens venderam aqui no total de 597.975,57 e as mulheres venderam 87.855,60. Beleza? Agora, pessoal, vou fazer alguns exemplos aqui. Depois eu vou passar umas atividades para vocês. Deixa eu só ver. Então tem algumas atividades meio bacanas. E vamos lá, beleza. Alguma dúvida até aqui? Vou voltar para vocês. Tudo tranquilo. Então vamos lá. Pessoal, vamos fazer agora operações de linha, tá? Como que a gente faz essa operação de linha? Eu vou fazer uma soma e aí eu vou colocar para pegar a média entre as colunas, tá bom? Como que a gente vai executar aqui, fazendo essas operações em linha? Eu vou fazer a operação de soma. Eu sei que eu posso usar o sum, mas eu vou aplicar essas operações em linha. Vamos lá. Eu vou utilizar o select. E aí eu vou utilizar os seguintes campos. Nome. Vou pegar cada mês, né? De venda. Janeiro. Opa. Janeiro. Fevereiro. E março. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Como que eu vou aplicar essas operações? Vou colocar, eu quero o total
de janeiro mais o total de fevereiro mais o total de março, beleza? Aqui eu vou vir com aqui alias e colocar aqui total. Então, eu vou nomear dessa forma. Só que aí eu vou... E aqui eu vou vir aqui utilizar o from, pegar da tabela vendedores. Beleza? Opa! Vamos ver o que ele vai me retornar. Então, ele me trouxe tudo dos nomes e tudo todos os campos, né? Todas as colunas, janeiro, fevereiro e março. Só que eu quero pegar os valores. Eu quero o nome com os valores das somas com essa minha tabela aqui, ó, tá vendo? A coluna total. E aqui, então eu sei que janeiro, fevereiro, março, eu tenho do Carlos, eu tenho a soma de tudo aqui que ele vendeu. Então, o total dele no trimestre é esse valor aqui, ó, 170.338,55. Beleza? Só que aqui eu posso utilizar o truncate também, pessoal. E pegar uma média. Vamos colocar aqui, ó, vírgula. Vou colocar o truncate. Vou colocar... Deixa eu copiar aqui. Opa, Ctrl C. Ctrl C. Peguei aqui o valor total. E aqui, para me pegar a média, vou dividir por 3. Opa. Dividir por 3, beleza? Vou colocar um alias aqui e nomear de média. Vamos rodar aqui. Opa, ele deu um erro aqui. Por quê? Eu peguei a soma, deixa eu colocar aqui, tudo certinho. Ele não me informa aqui qual foi o erro. Erro na sintaxe, né? Então, vamos escrever alguma coisa aqui. Vendedor, média, 3. Vamos executar. Opa, deu erro de novo. Ah, tá faltando vírgula 2 aqui. Ah, agora ele trouxe, que são as duas casas decimais aqui. Beleza? Então, aqui ele me trouxe a média do primeiro trimestre aqui do Carlos, da Maria, do Antônio, da Clara e do Anderson. Então, eu fiz a projeção do valor total de todos do trimestre de cada vendedor. E trouxe aqui também, pessoal, a média deles durante esse trimestre. Beleza? Bem tranquilo, né? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Vamos lá. Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos fazer... Ah, tem algo aqui bacana. Deixa eu pegar também.
Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Trouxe aqui a média. E eu posso colocar também, pessoal, a porcentagem, tá? Então a gente aplicar uma porcentagem aqui. Então como que eu faço isso, professor? Vamos pegar aqui o valor total. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Beleza? E aí, como que eu faço para fazer o cálculo da porcentagem? Eu posso colocar vezes, botar de 25%, ponto 25. E aí, eu vou colocar aqui, que é um valor do desconto. Vírgula. Vamos executar. Então, cadê aqui? Eu tenho mais ou menos, eu consigo colocar aqui, ó, que até 25% de desconto aqui. Calma aí que ele não ficou legal. Cadê o 0,25? Deixa eu botar aqui. 0,25. Deixa eu ver se vai ficar bacana. É de 42 mil. Ah, tá. Vamos pegar aqui, ver se está batendo certo. Vou botar um calque. O valor total aqui das vendas do Carlos deu 110.338,55. Beleza? Ele vendeu esse valor aqui no trimestre. Se eu calcular vezes 25%, vai dar igual aqui com desconto, né? Você aplicando um desconto de 25%, eu chego a 42.584 ponto, aqui ele já arredonda, né? Que eu estou usando o truncate, e ponto 64, beleza? Então aqui a gente pode aplicar também um desconto, trabalhar com porcentagem. Vamos lá, pessoal, agora. Alguma dúvida até aqui? Bem tranquilo? Ah, Fabiano, vamos lá. Por que teve que colocar os 2 depois da divisão por 3? Então vamos lá. Aqui eu peguei a média, beleza? Quando eu não coloco o ponto 2, eu não vou informar o número, até o máximo de números de casas decimais que eu quero que apareça aqui. Se eu não colocar, o truncate aqui ele não vai ser ativo. Eu não vou conseguir rodar. Olha só. Vou pegar, executei. Ele não vai me trazer nada. Porque eu tenho que informar até quantas casas decimais ele pode mostrar. E o resto, com o truncate, eu elimino. Beleza? Notem que aqui, ó, na média mesmo, ele deu, do desconto, ele deu 63,75. E aqui ele já arredondou para 74 e apareceu somente as duas últimas casas decimais. Beleza, Fabiano? Cadê você? Exatamente, quantas casas decimais vão aparecer. Beleza? Agora vamos lá, pessoal. Agora a gente vai entrar, pessoal, na organização e alteração de tabelas, trabalhando com primary key e foreign key. Vocês já sabem o que significa primary key, que é chave primária, e foreign key, que são as chaves estrangeiras, né? E como elas se relacionam, beleza? Mas como que eu faço para adicionar, alterar e trabalhar uma chave primária e uma chave estrangeira no banco de dados, com SQL aqui, e como que eu consigo executar? Vamos lá. Vamos trabalhar agora com as questões das chaves e como que eu consigo adicionar aqui, tá? Primeiro, eu vou criar uma nova tabela. Eu vou criar uma tabela... create tabela.
create table. Vou botar de tabela mesmo aqui o nome. E aqui, para ficar mais fácil de entender, coluna 1 vai ser do tipo varchar de 30. Coluna 2 vai ser do tipo varchar de 30. Coluna 3 vai ser do tipo varchar de 30. Beleza? E finalizar aqui a criação dessa tabela. Beleza? Quando eu dou um desk tabela, ele vai me mostrar aqui como que está a estrutura da minha tabela. Beleza. Agora, pessoal, como que eu faço para transformar a minha tabela, ou o meu campo coluna, em uma chave primária? Porque aqui eu não tenho, ó, notem, key. Key é o quê? Chave, eu não tenho nem informando nenhuma dessas colunas aqui, quais são as colunas que são minha chave primária. Como que eu faço para fazer isso? Eu vou vir aqui, usar o alter table, tabela, que é o nome da minha tabela, add, calma aí. Se eu criar, desculpa, dá um Ctrl C aqui, add primary, que eu já até me informo, primary key, aonde que eu vou adicionar a minha chave primária, eu vou informar aqui, ó, coluna 1, ponto e vírgula, executa, que é o OK, beleza? Vamos dar um desk tabela, ponto e vírgula, vou executar. Pri é de primeiro, chave primária, tá vendo aqui? Então, a minha coluna foi adicionada, então eu sei que coluna 1 vai ser a minha chave primária. Tranquilo? Então, toda vez que eu quiser fazer a adição, mesmo depois de já ter criado a tabela, eu adiciono dessa forma. Eu coloco add primary key com alter table e informo qual vai ser a coluna que eu vou adicionar. Agora, pessoal, e se eu quiser colocar uma coluna aqui sem posição? Adicionar dentro dessa minha tabela aqui uma coluna de qualquer forma. Eu posso deixar isso aqui. Eu posso vir aqui e colocar um alter table, tabela, e altere na minha tabela. Qual alteração? Add de adicionar coluna, varchar 30 e executar. Criei. Quando eu adiciono uma coluna de qualquer forma, independente de como que eu nomeio ela, ela vai parar na última posição. Sempre vai ser na última posição. Beleza? Se eu colocar uma aqui, coluna 100. Vou nem colocar varchar, vou colocar do tipo int. E usar um desk, ela vai sempre ser adicionada na última posição da minha tabela. Beleza? Agora, se eu quiser adicionar com uma posição, como que eu faço? Eu vou vir aqui, colocar alter table, add column, vou informar, vou adicionar a coluna, colocar aqui coluna 4. Coluna 4. A coluna 4 vai ser do tipo varchar de 30. E vou botar ela como not null.
e unique. Cada registro dela vai ser único, beleza? E eu quero colocar ela antes da coluna 3. Eu coloco after coluna 3. Executei, beleza. Agora vamos ver onde que essa coluna 4 ela foi criada. Aqui, antes da... Não foi na última posição, porque eu informei que aonde que eu queria no after, né? Após a coluna 3. Beleza? Se eu quiser também, pessoal, modificar um tipo de campo aqui do... Se eu quiser modificar o tipo aqui de campo, como que eu faço? Eu coloco Cadê? Se eu quiser o tipo, eu já mostrei para vocês, né, que é o modify, para modificar. E se eu quiser renomear, para renomear, eu não informei para vocês como que a gente consegue renomear uma coluna, né? Vou apagar aqui e vou renomear a coluna tabela. Para renomear a coluna tabela, eu só preciso vir aqui e colocar um alter. Colocar um alter table. Tabela. Rename. Com o rename, eu vou informar que o que eu quero alterar na tabela. Vou colocar pessoa. Ponto e vírgula. E executei. Vamos ver o nome da nossa tabela aqui. Ele não acha. Por quê? Porque não existe mais a tabela. Agora o nome da tabela é pessoa. Vou executar aqui e ele me traz ela aqui. Beleza? E como que eu faço para adicionar uma chave estrangeira, né? Beleza, eu já tenho aqui a tabela pessoa e vou adicionar agora uma chave estrangeira. Para me adicionar uma chave estrangeira, eu vou precisar criar uma outra tabela para fazer um relacionamento aqui. Eu vou criar a tabela, dar um create table. Eu vou criar na tabela e vai colocar ela time, beleza? Na tabela time eu vou ter o id time, que vai ser do tipo int primary. Eu só acho que vai dar erro porque ali ficou time. Ficou time mesmo. Deixa eu botar aqui time futebol. Deixa eu botar aqui time fut. Tá? Agora ele funcionou. Time fut. E vou colocar int do tipo int, primary key e auto incremente. E agora meu segundo campo vai ser botar nome time. E aí eu vou colocar ele do tipo varchar de 30. E depois eu vou colocar uma chave estrangeira. Só que eu não vou definir ela como chave estrangeira aqui.
Vou colocar como ID underline pessoa do tipo varchar de 30. Beleza? Vou finalizar aqui e criar essa tabela. Criei a tabela, beleza. Agora, vamos ver aqui, ó, desk time foot. Executar, beleza? Executando aqui, pessoal. Agora eu já tenho a minha estrutura aqui. Agora vamos transformar o campo ID pessoa como uma chave estrangeira. Beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir com... Deixa eu apagar aqui. Alter table time foot. Vou alterar na tabela time foot. Vou fazer o seguinte, eu vou add uma foreign, aqui já me dá até a opção, cadê? Foreign key, que é uma chave estrangeira. E qual que vai ser a chave estrangeira? Eu vou colocar o nome da minha coluna, ID pessoa. O ID pessoa vai ser minha chave estrangeira, beleza? E ele vai fazer referência a quem? Eu tenho que informar quem que ele vai fazer referência. Então, a chave estrangeira que faz referência a qual tabela, qual campo, de qual coluna. Vou colocar aqui pessoa, referências, que vai ser da tabela pessoa, e vai ser a coluna 1. Ponto e vírgula. Alterei aqui, beleza, carry OK. E vamos ver como é que ficou a descrição dela aqui. Então, notem que eu já tenho aqui o ID pessoa e ela já vai ser minha chave estrangeira. Beleza? Na tabela time foot. Tranquilo, pessoal? Agora, vamos verificar vamos verificar essas chaves, tá? Deixa eu dar um show. Create table time foot. Executei. Então aqui ele me mostra o quê? Qual que é a informação? Quando eu venho aqui, cadê? Aqui. Ele me mostra toda a referência aqui da criação da minha tabela e me mostra a constraints, que é o que? A constraint, pessoal, o que é uma constraint? Que é a minha regra. Vamos ver o conceito aqui. Beleza, Rafael, tranquilo. Vamos colocar aqui constraint MySQL conceito. Constraints, que são restrições, são as regras aplicadas nas colunas de uma tabela. São usadas para limitar os tipos de dados que são inseridos. Beleza? Então, aqui, pessoal, ele já informa a regra da minha tabela. Então, quando eu venho aqui na minha tabela time foot, eu tenho o meu campo ID do time, que ele não aceita nulo, é auto-incremente, o campo nome do time, o campo ID pessoa, que é baixar, que é a minha chave
primária e o ID pessoa é uma constraint que faz a ligação entre as duas tabelas. A tabela pessoa e a tabela time foot. O time foot, um com a chave primária. E aí, da minha chave primária da minha tabela pessoa, ela tá. A minha chave primária ela tá como chave estrangeira na tabela time foot. Beleza? Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Deixa eu finalizar essa parte da aula.